dos muitos com condições dignas de trabalho, de convivência. É para isso que estamos aqui nesta noite, para viver o jubileu dos trabalhadores e trabalhadoras. Deus conhece cada um e haverá de dar a cada um a graça necessária para que cada um continue a sua obra, o seu trabalho neste mundo. Vamos então nos preparar para celebrar bem, reconhecendo que somos pecadores. O pecado é o nosso trabalho ruim. Peçamos perdão para que, purificados, possamos tomar o trabalho bom da construção do reino, da edificação da igreja, da nossa conversão pessoal. Peçamos perdão então, para que sejamos dignos da Eucaristia que estamos iniciando. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, eleison, Cristo, eleison. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, purifique os nossos corações, devolva-nos a paz que o pecado nos roubou e, terminada a nossa missão neste mundo, nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, em paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, em paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Jesus Cristo, Senhor, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Nas alturas, em paz na terra aos homens, por
Oremos. Ó Deus, Criador do universo, que destes aos seres humanos a lei do trabalho, concedei benigno que, pelo exemplo e proteção de São José, possamos realizar as obras que nos confiais e alcançar os prêmios que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. A primeira leitura se encontra em Atos, capítulo 5, versículo 27 a 33. Disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, e quem vós matastes, pregando-a numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. 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 Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clama aos justos e o Senhor
angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado Ele está perto e confortos de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aclamemos o Santo Evangelho que está em João capítulo 3, versículo do 31 ao 36. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aleluia, 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 aleluia. Acreditastes, Tomé, porque me viste. Felizes os que creem sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra, e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos sacerdotes, eu saúdo a todos no nome do Padre Reginaldo Wagner, que nos acolhe aqui nesta noite, a quem também quero pessoalmente agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui nesta paróquia de São José Operário para um tempo de missão, de pastoral, de cuidado. Obrigado então pelo seu sim também dado a esta paróquia. Gratidão também a cada um dos irmãos presbíteros e diáconos que continuam a obra de evangelizar este nosso chão norte-mineiro. Saudação a cada irmão, cada irmã que veio de perto, de longe, das comunidades urbanas e rurais aqui desta forania. Que bom que estamos de novo reunidos na Eucaristia, neste tempo bom, neste tempo importante, fundamental da Páscoa, onde nós de novo colocamos os olhos e o coração sobre o mistério central, basilar da nossa crença. E esse mistério aparece de novo na boca de Pedro, na leitura que ouvimos. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando o guia supremo e salvador, para dar ao povo a conversão e o perdão dos pecados, e disso somos testemunhas. Aqui está o mistério que põe de pé a nossa igreja. Se nos perguntarem qual é a crença da sua igreja, o que vocês levam de mais importante? Qual é a sua verdade primeira? Bastaria dizer isto: Cristo morreu e ressuscitou. Cristo morreu e ressuscitou. Podem repetir? Cristo morreu e ressuscitou. Esta é a nossa fé. Tudo mais decorre daí. Digamos isto. E a partir disso vão perguntar: quem é Cristo? Nasceu onde? Nasceu de quem? Nasceu por quê? O que ele fez? Por que morreu? Por que morreu assim? Por que ressuscitou? As outras perguntas virão, e com elas as outras respostas, a partir desta verdade fundamental: Cristo morreu e ressuscitou. É isto que está sendo anunciado desde a primeira hora do cristianismo. Nós não podemos deixar de ser testemunhas disso, como Pedro e os apóstolos na leitura que ouvimos lá no princípio do caminho da fé. A festa, o tempo da Páscoa é para nos recordar esta verdade. Tudo mais decorre daí. Nós precisamos de ritos, de liturgias, de normas, de regras, de vestes, mas tudo isso é secundário. O primário é esta verdade: Cristo morreu e ressuscitou. Se a gente se esquecer disso, corremos o risco de colocar no lugar errado as outras coisas que têm a sua importância, mas não são elas que definem a nossa fé. A nossa fé se baseia nesta verdade: Cristo, que vós matastes, foi ressuscitado pelo Pai. É o que Pedro anuncia lá, é o que nós anunciamos aqui. Ao longo dos Atos dos Apóstolos, que nós lemos nesse tempo pascal, há 3 definições de cristianismo. Nessa semana já ouvimos uma, outra hoje e outra virá. A primeira definição de cristianismo lá é um modo de viver. Nessa semana nos encontramos com os apóstolos presos. O anjo do Senhor foi lá na prisão e os mandou sair. Ide ao templo, anunciar a todo o povo este modo de viver. O cristianismo é um modo de viver. A outra definição de cristianismo lá nos Atos dos Apóstolos
é aquela que diz que o cristianismo é o caminho. O caminho. O caminho de Jesus. No Evangelho de Marcos, esta categoria é muito importante. Lá no Evangelho de Marcos é preciso estar no caminho para conhecer o Senhor. E aquele caminho termina na cruz, com a profissão de fé do centurião. Então, o caminho é a segunda definição do cristianismo nos Atos dos Apóstolos. E a terceira definição está aqui, no texto que ouvimos. Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. Cristianismo é a doutrina de Jesus. Essas três definições ajuntadas dão beleza e uma identidade profunda ao que somos. O cristianismo é um modo de viver que coloca os discípulos no caminho de Jesus, iluminados e guiados pela doutrina de Jesus. Esta é a nossa fé. Essa é a nossa fé. E precisamos ter consciência disto, senão a gente pode dar importância maior ao que é menos importante. Um modo de viver que nos põe no caminho de Jesus e entendemos e julgamos todas as coisas a partir desta doutrina, desta revelação que nos vem por Jesus. São João, no seu Evangelho, define bem quem é este Jesus no qual cremos. Aquele que vem do alto, aquele que vem do céu, aquele que Deus enviou. Este é o Jesus no qual cremos. E diante desse Jesus é quase insensato não crer. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Portanto, nosso ato de fé em Jesus que morreu e ressuscitou, esse ato de fé que nós cultivamos e conservamos, nos dá posse da vida eterna. E no Evangelho de João, a vida eterna não é algo para depois da morte, não. A vida eterna no Evangelho de João é a vida de Deus, a vida de Cristo, que aqueles que creem em Cristo já possuem. Esta vida eterna começa aqui, vai se potencializar no céu, mas a vida eterna começa pela fé em Jesus que morreu e ressuscitou. Aquele que acredita no Filho possui no presente a vida eterna. Então, irmãos e irmãs, estamos nesse tempo bonito de recordar e levar conosco essas verdades da nossa fé. E nesse dia, no início do mês de maio, mês dedicado a Nossa Senhora, nos voltamos para São José. Até para nos fazer entender de novo que esses dois são inseparáveis. Não há José sem Maria, não há Maria sem José, não há os dois sem Jesus, não há Jesus sem os dois. Contemplar um nos obriga necessariamente a pensar os outros dois. Então estamos começando, e vocês aqui de modo muito especial, mais uma vez, né? Estamos vivendo, vocês aqui ainda avançando até o domingo, né? Estamos vivendo com vocês e com a igreja, mais uma vez, esse nosso olhar de veneração sobre este homem, do qual se diz pouco, mas um pouco que nos basta. De José, o Evangelho de Mateus diz que era justo. José era justo. Justiça é atributo de Deus. Portanto, dizer que José era justo é dizer que José tinha este atributo de Deus. Mas tem um pouco mais. Lá no Evangelho de Mateus, José é quem escuta o anjo por algumas vezes, que manda ir para o Egito, voltar do Egito, ir para outro lugar que não fosse o lugar de onde ele tinha saído. José escuta o anjo. Isso aqui, gente, não é resultado de esquizofrenia. Escutar o anjo é resultado certamente de um coração orante, porque reza
José escuta. Porque vive na órbita de Deus, José escuta Deus. Então José é um homem orante, justo e orante, na versão de Mateus. Na versão de Lucas, encontramos mais duas qualidades. São Lucas diz que no 8º dia, levaram o menino para a circuncisão. Que iam todos os anos à festa da Páscoa. E de Nazaré a Jerusalém, eram pelo menos 120, 150 quilômetros. E não tinha ônibus de leito, não tinha voo direto. Era no lombo de um animalzinho. Ia todos os anos, portanto, um homem religioso, um homem zeloso com a sua religião. E se não bastasse isso, também lá no Evangelho de Lucas está dizendo que, quando Maria estava grávida, o imperador estabeleceu um recenseamento. E José partiu lá de Nazaré para Belém, levando a esposa grávida. Um homem também respeitador das normas e dos compromissos com o mundo e com a sociedade. Eis o José, que nesta noite e nesta memória aparece como operário. E aí ele nos obriga a pensar exatamente a realidade do trabalho. Um trabalho que o define. José o operário, José o carpinteiro. E aqui entendemos de novo a dignidade e a beleza do trabalho. O trabalho não é servidão, não é escravidão, e não pode ser. O trabalho tem dimensões bonitas que precisam ser conservadas. O que é o trabalho? O trabalho é o modo como eu me realizo no mundo, a ponto de meu trabalho me identificar. Maria, a professora; Clara, a cozinheira; João, o padre; Mário, o médico. Portanto, aquilo que nós fazemos, o nosso trabalho, nos identifica. O nosso trabalho faz com que a obra de Deus continue até o fim. Deus deu o movimento inicial e acompanha a sua obra. No Evangelho de João, Jesus diz: meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho, diz Jesus. Portanto, o nosso trabalho estica até o fim a obra criadora que Deus estabeleceu desde o princípio, e vai acompanhando, trabalhando o tempo todo. O trabalho, portanto, estica a obra da criação. O trabalho é o meu modo de ser útil aos outros, naquilo que eu faço, seja o que for. Trabalhar é ser útil. E uma quarta coisa, trabalhar significa dar a minha parcela de colaboração no reino de Deus, que Jesus começou e nós fazemos crescer até o último dia. Olha a importância do trabalho. Olha a importância do trabalho. Estamos aqui para agradecer a Deus por isto. Agora, é claro, se o trabalho traz consigo todas essas belezas e dignidades, o trabalho tem que ser o trabalho que eu gosto, que eu quero fazer. Daí a importância da gente procurar a nossa vocação, nos perguntar sobre o para que eu estou nesse mundo, qual é a obra que me cabe nesse mundo. Não vale qualquer trabalho, não vale trabalho escravo, não vale trabalho servil, não vale trabalho mal pago, porque o trabalho traz consigo dignidade que não pode ser desrespeitada. Trabalhar é virtude. O preguiçoso está pecando. Se preguiça é pecado, trabalho é virtude. Então, irmãos e irmãs queridos, nesta noite, nesse jubileu dos trabalhadores, queremos trazer para o altar de Deus o trabalho de cada um. Não há trabalho mais ou menos importante. Há trabalhos diferentes.
É importante aquele que preside a comunidade, mas é importante aquele que abre as portas, aquele que limpa, aquele que enfeita. E isso articulado forma um trabalho bonito. Então, não há trabalho mais ou menos valoroso. Há trabalhos diferentes e todos importantes. Saibamos valorizar o trabalho do outro. Saibamos entender que o nosso trabalho participa da obra e do trabalho de Deus. E termino convidando-os a um compromisso com toda a realidade que desqualifica e desfigura o trabalho. Infelizmente, vez ou outra se escuta por aí situações de trabalho escravo, semi-escravo, gente vivendo em situação indigna, fazendo o que faz. Nós precisamos ter coragem de denunciar. Precisamos ter ousadia de denunciar. Não podemos ficar calados diante deste formato de trabalho, que humilha, estraga e mata. Este é um compromisso que fazemos com José e com Deus, porque o trabalho precisa ser bom, prazeroso, realizante, porque é para isso que existe um trabalho que me identifica com aquilo que eu faço. Então, que São José abençoe o trabalho de cada um, seja o trabalho na igreja, o trabalho na sociedade, o trabalho na família, e que seja um trabalho que nos torne homens e mulheres inteiros, identificados com a nossa obra, de modo que assim como José, possamos oferecer a nossa fração de colaboração na grande obra, no grande trabalho de Deus, que começou na criação e vai terminar na consumação dos tempos. São José, cuide de cada um e nos ajude a ir adiante, valorizando e respeitando os diferentes trabalhos, articulando-nos uns aos outros, para que a obra que nos cabe seja bem feita e frutuosa, e resultado de bonitas parcerias, de articulação importante e, sobretudo, de um respeito às diferenças que existem entre nós. Não há trabalho mais ou menos importante. Há trabalhos diferentes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Guardemos um pequeno silêncio para guardar no coração a palavra santa de Deus que ouvimos. Façamos de pé as nossas preces, colocando em Deus, neste tempo jubilar, as nossas esperanças, sobretudo pedindo por aqueles que não têm trabalho, por aqueles que não são valorizados no seu trabalho, por aqueles que optaram pela preguiça, ao invés de colocarem-se a serviço de Deus. Rezemos por todos, pela igreja e pelo mundo. E a nossa resposta será: São José, rogai a Deus por nós. São José, rogai a Deus por nós. Pela Igreja, para que seja cada vez mais forte na fé, na esperança e na caridade, e que cumpra sua missão de anunciar o Evangelho e de levar a paz e a alegria a todos, nós vos pedimos. São José, rogai a Deus por nós. Pela Arquidiocese de Montes Claros, sobre o pastoreio de Dom José Carlos, fazei que todo o povo de Deus, unido num só corpo, percorra o ano jubilar. Suscitai em nossa diocese e foranias o espírito de sinodalidade, conversão
e peregrinos da esperança e compromisso. Ajudai-nos a descobrir no rosto do irmão sofredor a face de Jesus, nós vos pedimos. São José, rogai a Deus por nós. Pelas paróquias, comunidades, lideranças e agentes de pastorais que se empenham em anunciar o Evangelho, formando a comunidade um lugar de bênçãos e graças, sejam renovadas e fortalecidas na fé e na esperança. Peçamos hoje por esta paróquia em festa, com a intercessão de São José Operário, nós vos pedimos. São José, rogai a Deus por nós. Pelos trabalhadores e trabalhadoras, empregados e desempregados, hoje unidos com fé e esperança, celebramos a vida e o trabalho. Peçamos ao Senhor, com a intercessão de São José, que os fortaleça na luta pela dignidade, pela justiça e proteção de seus direitos, e na esperança de dias melhores, nós vos pedimos. São José, rogai a Deus por nós. Esse é um ano jubileu. Somos convidados a sermos peregrinos da esperança. Em meio a tantas guerras, fome, catástrofes climáticas e sobrevivemos a uma pandemia, agora peçamos ao Espírito Santo que nos transborde de esperança e coragem diante dos desafios e missão, nós os pedimos. São José, rogai a Deus por nós. Pelos irmãos e irmãs que hoje celebram o dom da vida, Senhor, concedei-lhes saúde, alegria, paz e esperança de uma vida plena. Por aqueles que chamaste dessa vida à vossa presença, acolhei-os e dai o descanso eterno, nós vos pedimos. São José, rogai a Deus por nós. Para que, como José, os cardeais reunidos no conclave que começa na próxima quarta-feira, possam escutar Deus para discernir aquele que Deus quer como o pastor deste tempo para a sua igreja. Rezemos. São José, rogai a Deus por nós. Cada um também no seu silêncio, apresente a Deus a sua vida, o seu trabalho, a sua obra, a sua ação neste mundo. E peçamos juntos a graça de a nossa obra ser boa, colaborativa com a obra de Deus, e sejamos operários da vinha do Senhor. Tudo isto, ó Pai, vos pedimos no nome do vosso Filho Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, e nós cremos. Concedei-nos com ele fazer o caminho que deste mundo nos leva à vossa presença no céu. Pedimos, Pai, a vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Neste momento do ofertório, apresentamos junto com o pão e o vinho a representatividade de trabalhadores que vivem o ofício de São José. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Ver com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram
de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Maior motivo de oferenda, pois o Senhor ressuscitou para que todos tivéssemos vida. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos cantemos, Senhor da glória. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Maior motivo de oferenda, pois o Senhor ressuscitou para que todos tivéssemos vida. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, orai para que este sacrifício meu e vosso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte de toda misericórdia, olhai benigno os dons que vos apresentamos na comemoração de São José Operário,
e concedei propício que estas oferendas alcancem vossa proteção para aqueles que vos invocam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações para o alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso único Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e na veneração de São José, louvar, bendizer e proclamar vossa grandeza. José, homem justo, dado por esposo à Virgem Mãe de Deus, servo fiel e prudente, foi posto à frente da vossa família para cuidar como pai do vosso Filho unigênito, concebido pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por Jesus, ó Pai, os anjos vos louvam, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam. Os céus e as forças celestes, com os beatos serafins, unidos e exultantes, vos celebram. Concedei também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso, morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, o nosso bispo José Carlos, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reuniste em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e de todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Com Jesus e como Jesus, nosso Mestre, digamos juntos ao Pai de todos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa divina misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda gloriosa do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis, Senhor, os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja e dá sentido à nossa vida e à nossa morte. E dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade,
Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus que vive, esteja hoje e sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Muita gente está sem paz porque está sem trabalho. Então vamos agora, no pequeno instante, pedir paz e trabalho para aqueles que estão aflitos, porque estão sem trabalho digno, que lhes proporcione colocar em casa aquilo de que aquela família precisa. Peçamos a paz para os que trabalham, paz para os que estão em busca de trabalho. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele seu refúgio, sua esperança, sua paz. Em Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos ajudem a realizar o nosso trabalho neste mundo e nos guardem para a vida eterna. Amém. Nação
neste altar, e mesmo se não vem, os querem adorar. A voz de Jesus escuta o coração de quem comer o pão, e os justos que lutam terão salvação. Divino pão dos céus, dos anjos como já, ó santo alimento, vinde nos salvar as almas que anseiam contigo encontrar. Nada mais desejam se não te adorar. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Em Nazaré, com Maria Virgem Santa, em Nazaré, glorioso São José, por tua grande virtude, cuidou de Jesus, foi guardião da divina luz. Teu jeito simples, humilde carpinteiro, teu jeito simples, glorioso São José, cumpriu a tua missão, missão para o Senhor, oferecendo trabalho e oração. Tivestes fé em Deus, em sua promessa, tivestes fé, glorioso São José, modelo de oração, conceda-nos tal dom de escutar e seguir a voz de Deus. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Oremos, irmãos, irmãs, oremos. Senhor,
que nos fizestes provar o alimento celeste, nós vos pedimos humildemente que, a exemplo de São José, levemos em nossos corações o testemunho do vosso amor e possamos saborear sempre os frutos da verdadeira paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dom José Carlos e toda a Assembleia aqui presente, os nossos presbíteros, o nosso sentimento hoje é gratidão. Gratidão por pertencer a uma região rodeada de indústrias. E gratidão por ter como nosso padroeiro São José Operário, que está aqui nos protegendo. Gratidão a Dom José Carlos por nos proporcionar este momento único de celebrar o jubileu dos trabalhadores em nossa paróquia São José Operário. Gratidão a todos vocês que vieram celebrar conosco. Gratidão aos padres da nossa forania, Padre Omário, Padre Marcelo, o Padre Wagner Eduardo, nosso pároco, Padre Wagner, que com tanto carinho, né, preparou a nossa festa. O Padre Sérgio, da Ordem Premostatense, coordenador da Pastoral da Saúde na nossa arquidiocese. Os nossos diáconos da nossa forania, o diácono Mendes e o diácono Osman. Enfim, todos vocês aqui presentes. Por fim, nós pedimos as bênçãos e intercessão de São José Operário a todos os guerreiros e guerreiras que faça sol ou faça chuva, levantam diariamente em busca do pão e de um futuro melhor. Cumprem suas funções com maestria e cuida pelo zelo e bem-estar de uma família. Que São José Operário, que a Imaculada Conceição, rogue bênção a todos os trabalhadores e trabalhadoras, que nunca faltem a coragem de lutar pelos seus objetivos. Parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Padre Wagner. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos. E após a bênção final, nós temos as nossas deliciosas barraquinhas aqui na praça de alimentação, viu? Muita coisa gostosa. E o sistema é aquele, pague e pegue, né? Já é bem conhecido nosso, tradicional. E daqui a pouquinho também vamos ter uma programação cultural aqui no nosso palco. Então, não vai embora não, fica um pouquinho aí. E quem sabe você pode comprar um biscoito, uma rosca, uma torta, para levar para quem ficou em casa. Olha, estive na festa de São José Operário, lembrei de você. Tem muita coisa gostosa aí que a gente pode levar uma lembrancinha para quem ficou em casa. Muito obrigado a todos. Obrigado, Dom José Carlos, meus irmãos padres e diáconos. A casa é do Senhor. Não precisa nem falar, não. Quando o Senhor quiser, pode vir, ficar conosco aí. É sempre uma alegria. Muito simpático e maravilhoso o nosso arcebispo, não é? Ah, então já ganhei o dia. Obrigado, viu? Ao Senhor, obrigado a toda a nossa equipe de liturgia. Desde fevereiro que nós estamos com reuniões e mais reuniões com as diversas equipes para tudo sair perfeito para o povo de Deus, glorificar a Deus, se santificar, participar de maneira consciente, ativa de toda a Sagrada Liturgia e principalmente produzir frutos de santidade daqui a pouquinho no envio que o Senhor vai nos fazer. Obrigado a todos. E nós recebemos aí um santinho, daqui a pouco nós vamos rezar junto com o nosso arcebispo. Temos aniversariantes hoje aqui na igreja para a gente cantar os parabéns.
Alguém está fazendo aniversário? Vem aqui ao presbitério. Meu Deus, ninguém, gente. Ah, temos sim. Temos os dois estão fazendo aniversário. A só pequenininha, mais outra pequenininha ali. 2 aninhos. E você quanto? 8 já? Oh, que chique. E aqui, meu amiguinho das nossas comunidades. Você tá bom, Pedro? Firme e forte. Esses dois, né? Vamos cantar para eles, bem bonitos, parabéns. Vamos lá. Parabéns pra vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra vocês. É minha alma que diz que Jesus lhes protejam e lhes façam felizes. Viva os aniversariantes! Então vamos rezar juntos a oração que receberam, confiando-nos à intercessão de São José e tendo-o como nosso modelo de trabalhador na obra de Deus neste mundo. Vamos juntos. Lembrai-vos, ó glorioso São José operário, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós atendido. Com esta confiança venho à vossa presença fazer o meu pedido. Com humildade e confiança espero ser atendido, assim seja. São José operário, rogai por nós. São José operário, Rogai por nós. São José operário, Rogai por nós. e por aqueles que não têm trabalho. Amém. Então, obrigado a todos por essa noite. Aconselho vivamente a passar pelas barraquinhas. Eu já vi o que vocês não viram. Então, aconselho que passem por lá. Não vão ficar decepcionados. E é bom quando chegar em casa, é só tomar o remédio e dormir. Não precisa nem mexer com as panelas. Então, comam aqui, que vão agradar os irmãos que prepararam tudo, e vamos para casa felizes por ter partilhado também da outra mesa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, de São José, seu amado esposo, desçam e permaneçam sobre vós, vossas famílias, trabalhos, comunidades, a graça, a paz, a proteção e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor e de paz, vamos passar nas barraquinhas e que o Senhor esteja sempre conosco. Graças a Deus. Viva São José Operário! Viva!